falar também sobre o desmonte da educação que nós estamos vendo no Estado brasileiro. E isso me preocupa muito, porque no meu entendimento existe um ataque frontal à educação e à cultura em nosso país, neste momento, patrocinada pelo governo federal, pela gestão de um presidente que realmente ele vem fazendo algumas mudanças que essa sociedade precisa repensar. Eu não sou contra as mudanças e todos os gargalos que a gente tem assistido, que a gente vem vendo diante das investigações que acontecem no país e que precisam ser realizadas. Eu não sou contra. Mas mexer com a cultura e mexer com a educação realmente é uma questão que tem que afrontar todos nós, porque isso significa o desmonte de um país. Isso significa você cercear e fragilizar o conhecimento e o saber. Obstacularizar a vazão de grandes ideias, pensamentos que surgem, de concepções novas que surgem e que promovem o avanço da humanidade. E esse momento eu vou aproveitar para manifestar o meu repúdio frente à atitude do Ministério da Educação por orientação do próprio presidente da República, que, de uma maneira que não se admite, resolveu cortar 30% das universidades federais e das escolas técnicas desse Brasil. Eu, como professor da Universidade Federal do Espírito Santo, aposentado, conhecedor do trabalho que é prestado na universidade, trabalho de formação de profissionais, um trabalho social, a integração de pessoas com qualificação ao mercado de trabalho. Então, um trabalho que não dá para mensurar esse trabalho. E, igualmente, das escolas técnicas, que todos nós sabemos a sua amplitude do seu trabalho, o resultado que traz para a nossa sociedade. Nós sabemos que nós só viramos a página de uma situação com a educação. Sem educação, não iremos a lugar nenhum. Temos exemplos no mundo inteiro. Países que investiram maciçamente na educação, hoje são top em tecnologia, em avanços de uma maneira geral, trazendo um bem-estar para a população que só foi conseguido através do investimento da educação. Programas de graduação, programas de pós-graduação, no caso da Universidade Federal do Espírito Santo, do Centro de Ciências da Saúde, os programas de residência médica, residências em enfermagem, residência multidisciplinar, mestrados, inúmeros cursos serão prejudicados com esses cortes, porque afetam principalmente o custeio da universidade. Como que nós teremos laboratórios funcionando, salas de aula funcionando, se nós não temos energia, como pagar energia? Como que nós queremos que uma universidade funcione bem? O Instituto Tecnológico IFES funcione bem, desenvolvendo o seu papel, que é muito importante para o Brasil, se essas instituições não têm recursos para pagar água. Então, assim, nós já tivemos a suspensão por 20 anos de investimentos na área de educação e saúde. Nós já tivemos todas as contrarreformas de interesse absoluto do povo brasileiro. Nós convivemos hoje com 13.400.000 pessoas desempregadas. Nesse número, a gente nem está incluindo o subemprego. Nós tivemos, na semana passada, o anúncio do corte de 30%
nos recursos para as universidades e para os institutos federais no Brasil inteiro. E o problema é não só a gravidade dos fatos em si, mas a maneira como eles são feitos. Primeiro anuncia em 3 universidades, devido à reação que se teve dentro e fora do país, estendeu ao conjunto das universidades, colocando em risco a educação, a formação e a capacitação do povo brasileiro para tornar o país uma nação soberana e competitiva no mundo. Depois, a repercussão também é muito ruim e aí diz que é por causa que precisa investir em educação básica, quando, na verdade, eles anunciam um novo corte na educação básica. Então, assim, é um processo de desestabilização da sociedade, é um processo de uso das pessoas, de trabalhar. Isso nós todos conhecemos. Quem conhece a história sabe muito bem o que Goebbels fez no Terceiro Reich, ao mexer com a cabeça das pessoas e fazê-las apoiar o inapoiável, que era a guerra, a morte e a supressão da vida das pessoas. Nós já nos manifestamos aqui sobre os cortes na educação na semana passada, esta semana, lembrando sempre que antes do governo cortar esses 30% dos institutos federais e das universidades federais, no começo de abril, o governo federal já tinha cortado 5,8 bilhões da educação básica e bloqueou, da semana passada para essa, 2,4 bilhões novamente da educação básica. Quer dizer, há um processo de desmonte da própria educação, né? Anterior a essa questão das universidades, que nós já falamos e falamos bastante sobre isso, já tinha os cortes relativos à educação básica. E só para lembrar, para aqueles que nos assistem, em 2014 foi aprovado o Plano Nacional de Educação e depois os planos estaduais e os planos municipais de educação em 2015, e que uma das 20 metas, a meta inclusive número 20 do Plano Nacional de Educação, é de que até o ano de 2024 se atingisse 10% do PIB como valor de investimento na educação. E o que a gente está vendo é o governo federal fazendo o contrário disso. Também é bom sempre lembrar que aqui no Espírito Santo, há muitos anos que a educação vem perdendo dinheiro. Lembrando que a educação básica ela é responsabilidade primeira de municípios e estados. E aqui no Espírito Santo, há muitos anos que não se aplica o mínimo de 25% na educação. Nos últimos 10 anos, nós perdemos 4 bilhões de reais na educação capixaba, num processo de maquiagem do orçamento, amparado pelo Tribunal de Contas e pela Assembleia Legislativa. Não se cobra resultados de um governo em 4 meses de governo. Isso é impossível, né? Você vê um resultado. Mas 4 meses é o tempo suficiente para que você tenha um direcionamento do governo. Para onde nós estamos indo? Assim, qual é a meta, qual é o objetivo? Por exemplo, na educação, o governo está cortando linearmente e tal. E qual é o propósito do governo? Então, assim, não é o ouvir falar, nós vamos investir mais na educação básica, por isso estamos tirando da faculdade. Ontem eu falei sobre isso. Não se pode usar o orçamento de forma concorrente do ensino superior para a educação básica. Até porque a educação básica é função primeira de estados e municípios. Então, não há de haver uma competição por orçamento entre educação superior e a educação básica. Essa é uma questão. Mas, assim, qual é o projeto do atual governo para as universidades e para a educação básica? Ninguém sabe. Nós vamos acabar com isso, vamos acabar com isso. Isso não é governar. Governar é outra coisa.
Governar é eu mostrar propósitos, projetos, metas claras. Se vai se conseguir isso ou não, são outros 500, mas tem que se saber para onde vai. No Senado foi votado o projeto de lei que trata do empréstimo que vai ser feito pelo BID à cidade de Vitória. É um financiamento que vai refazer toda a Orla Noroeste com investimentos importantíssimos em infraestrutura, deputado Luciano Machado, em saneamento, em escolas, unidades de saúde e reformulação de toda aquela Orla Noroeste. A primeira etapa, depois de um longo período de planejamento, em que o BID, o Banco Interamericano, concedeu essa possibilidade ao município de Vitória, foi finalizada e um empréstimo, um financiamento na ordem de 100 milhões de dólares foi hoje votado no Senado. E eu queria agradecer especialmente ao senador Marcos Duval, que foi quem nos auxiliou nessa demanda importante para a cidade de Vitória. Vivemos um período de extrema dificuldade econômica em todos os municípios, e esse financiamento do BID, que vem ressignificar toda aquela orla noroeste da cidade, nós temos certeza que vai mudar a vida daqueles moradores daquela região, e foi um importante passo agora para finalizar e iniciarmos as obras tão esperadas por aquelas comunidades da região noroeste da cidade de Vitória. Nós estamos aqui discutindo o Fundo Soberano do Estado do Espírito Santo, que eu acho uma ideia muito importante para o Estado do Espírito Santo, que gera um fundo que pode ser investido além da exploração de petróleo. Mas para isso ele precisa ter regras mais claras e mais transparentes. Tendo um mercado financeiro dinâmico, aonde o próprio Banesp tem um fundo administrado por outra empresa, que não é o próprio Banesp, nós precisamos realmente pensar, e aí eu peço aos nobres parlamentares que estão nessa casa, para realmente discutir essa matéria do Fundo Soberano. É uma matéria importantíssima que o governo está mandando para essa Casa de Leis. Quem sabe a mais importante dos 4 anos de governo do governador Renato Casagrande, mas ela tem que ser esmiuçada aqui por essa Casa de Leis, dando sugestões, implementando valores, implementando regras, uma governança segura, uma governança eficaz, para que realmente o benefício desse fundo chegue a quem precisa, que é a população do Estado do Espírito Santo. Quero também fazer uma referência ao programa Caminhos do Campo. É um programa muito importante para o desenvolvimento do Espírito Santo, especialmente para o desenvolvimento rural. E nós temos aí notado que o programa ele veio para trazer o fortalecimento da agricultura, o escoamento da produção, a valorização também do turismo. E nós temos, nesse programa, o objetivo principal, que é pavimentar estradas rurais do Estado do Espírito Santo, oferecendo à população do campo melhores condições de trafegabilidade, aumentando a qualidade de vida e funcionamento como a ferramenta para o desenvolvimento e crescimento da agricultura estadual, sendo o canal de escoamento da produção agrícola. Mas a concepção do programa, ela é desprezada quando não há manutenção, quando não há conservação das estradas. Infelizmente, nós estamos com todas as estradas quase que indistintamente, deputada Irine, abandonadas, sem que o Estado tenha promovido o contrato de conservação, de manutenção ao longo dos últimos 4 anos. Sobre a obra do contorno do Mestre Álvaro. No último dia 30, estive presente lá em Brasília,
junto com a bancada federal, acompanhado do deputado da Vitória, junto com o nosso prefeito Aldifas Barcelos, junto com o governador Renato Casagrande, aonde acompanhamos no Ministério da Infraestrutura a assinatura da ordem de serviço, junto com o ministro Tarcísio. Uma obra importante para o Estado do Espírito Santo, mas principalmente para a cidade da Serra. Uma obra em torno de 300 milhões, que nós já temos cerca de 100 milhões no caixa do governo do Estado para se iniciar. Mas uma obra que vai trazer muito benefício para a cidade da Serra, deputado Marcelo Santos, principalmente naquele trecho da BR-101 que corta a Serra em Carapina, aonde ontem, na comissão da ECO 101, a Polícia Rodoviária Federal confirmou que é o trecho mais perigoso do Brasil. O trecho que mais ocorre acidente no Brasil é aquele trecho de Carapina. A obra do contorno do Mestre Álvaro vai fazer com que o fluxo de carros pesados, dos caminhões, das carretas, diminua naquela região. E sim, nós vamos ter uma avenida mais tranquila para se transitar, onde pode se tornar mais um polo comercial para a cidade da Serra e pode trazer mais desenvolvimento para a nossa cidade. E não posso deixar de dizer também que a própria obra do contorno do Mestre Álvaro vai trazer um novo braço de desenvolvimento para a cidade da Serra. E a minha preocupação com essa obra é justamente o crescimento desordenado da cidade da Serra naquela região. É o que me preocupa, é o que me faz convocar as lideranças políticas daquela cidade e do nosso estado para a gente começar a fazer uma discussão da ocupação do solo naquela região. O contorno que vai ser construído com dinheiro público, o contorno do Mestre Álvaro, ele vai ser construído com dinheiro público, como eu acabei de afirmar, para que a ECO 101 possa faturar em cima do pedágio desse trecho. Esse é o título do meu pronunciamento hoje. Eu acompanhei de perto, na semana passada, o governo federal, depois de muito tempo, fez a ordem de serviço de uma obra de 300 milhões de reais, e eu pude perceber, inclusive, claro, respeito o posicionamento de todos, mas muitos políticos, falando sobre, postando nas mídias sociais, até porque é algo que a população espera há muito tempo. Mas a minha ideia e o meu pronunciamento é vendo um outro lado desse processo, um lado mais crítico dessa concessão que foi feita e que, na minha opinião, e não só minha, mas da população capixaba, a ECO 101, deputado Euclério, não cumpre o contrato de concessão, a duplicação vai a passos de tartaruga, e agora a ECO 101 vai ganhar um contorno de mais de 300 milhões de reais, em que depois da obra entregue, a ECO 101 apenas vai utilizar esse trecho novo para faturar pedágio em cima dele. E por que eu estou fazendo esse discurso hoje, esse pronunciamento hoje? É porque todo dia 10 de maio, preste atenção, todos que estão me ouvindo, todo dia 10 de maio é calendário, deputado Quintino. É quando a ECO 101 faz o reajuste do pedágio, mesmo sem cumprir o contrato de concessão, mesmo com poucos investimentos na rodovia. E agora, com essa nova obra, inclusive, eu gostaria de, nesse momento, dizer que o governo Bolsonaro tem um papel importante, porque a obra começou, que ficou tanto tempo sem começar, mas tem um outro ponto por trás disso. O que vai ser feito nesse processo em relação à ECO 101? É um projeto de lei, senhor presidente, que fala sobre as concessionárias que vêm fazendo as suas obras e não cumprem com seus compromissos em contrato.
E eu vou ser bem direto ao assunto. No caso da Eco 101, se ela não cumpre o que está no contrato, ela não pode aumentar a tarifa de pedágio. A essência do nosso projeto é esse. Se não cumprir o contrato, não tem por que aumentar o pedágio. Então, essa famigerada Eco 101 está enganando o capixaba. As obras que eles deveriam fazer, que a Enganation 101 deveria fazer, não chegam a 8%, estão brincando com os capixabas e agora querem aumentar o pedágio para encher mais o bolso ainda. Então está faltando aí uma seriedade nessa bagunça chamada Eco 101. Nós sabemos da importância da duplicação dessa estrada para o desenvolvimento do Espírito Santo, diminuição de acidentes. E essa concessão foi feita de uma maneira que, dentro de um espaço de tempo, a Eco 101 iria apresentar tais resultados. Isso evidentemente não aconteceu e nós não podemos elevar a taxa do pedágio numa situação como essa. Se a empresa, a concessionária, estivesse cumprindo o seu papel, aquilo que está especificado no contrato, evidentemente, planilhas poderiam ser refeitas, reavaliadas, e isso teria que ser melhor estudado. Então, eu acho que a nossa comissão de infraestrutura, comandada pelo nosso deputado Marcelo Santos, que faz um trabalho brilhante, deveria se posicionar nesse sentido, para que nós pudéssemos ter mais informações e não deixar que a sociedade capixaba, que já tanto sofre com estradas em péssima qualidade, não duplicadas, aumentando o risco dos acidentes, pessoas perdendo suas vidas, ainda tenha que arcar com um preço exorbitante de um pedágio que está sendo cobrado por uma empresa que não cumpre o seu contrato. A gente está tratando sobre trânsito nesse mês, né? O Maio Amarelo é um momento importante que a gente discute trânsito, e a gente tem uma comissão especial aqui que trata da BR-101, da concessão, deputado Zé Esmeraldo, da BR-101. E ontem a gente recebeu a Polícia Rodoviária Federal e foi discutido o número de acidentes naquela rodovia, que apesar de ter tido uma melhora nos anos iniciais, permanece agora desde 2015, depois das ações iniciais da concessionária, um tanto inalterado. Por quê? Porque as obras não foram feitas. São 101 mortes no ano passado, 160 no ano 2017, 127 no ano 2016, 120 no ano 2015. Se repetem números próximos de morte desde 2015. Antes disso, antes da concessionária assumir em 2014, existia um número maior, de fato, 220 mortes, mas após eles assumirem e fazer as intervenções iniciais, esse número parece que não sofre mais alterações. E ao perguntar claramente, até porque nós ao fim das reuniões, ao fim da comissão especial, nós vamos fazer um relatório com indicações importantes que devem ser feitas aos órgãos competentes. E eu fiz uma pergunta simples: se a concessionária tivesse cumprido 190 quilômetros que deveria ter sido feito, deputado Eline, 190 quilômetros que nesse momento, no 6º ano do contrato, deveria ter sido executado, se isso tivesse sido feito, se há alguma dúvida que haveria diminuição desse número de mortes. E o nosso superintendente da Polícia Federal falou: claro, é óbvio, e nós teríamos sim um número muito diferente desse número de mortes, até porque a maioria dos acidentes que ocasionam morte estão em trechos em que a gente tem uma colisão frontal
tendo em vista a pista não ser duplicada. Então, a gente lamenta muito que esse contrato não esteja sendo cumprido e sabemos que existe uma possibilidade de reajuste desse contrato. Sabendo disso, nós ontem encaminhamos à NTT um pedido para que isso não ocorra. É o primeiro pedido que a gente fez, baseado nas reuniões da comissão, inclusive que deu estrutura aos jornais locais fazerem uma matéria bastante completa, 2 dias seguidos, falando sobre tudo que está acontecendo. A gente trouxe luz a essa discussão da BR-101 e nós solicitamos também e encaminhamos a Ordem dos Advogados do Brasil, que foi que deu entrada ao pedido de também não reajuste, uma ação civil pública. Encaminhamos todos os relatórios que foram feitos pela comissão já do deputado Dr. Hércules. E esses relatórios vão servir para subsidiar a Ordem dos Advogados do Brasil e ajudá-los na defesa que precisam fazer, porque se 8% apenas do contrato foi cumprido, por que nós devemos ter reajuste na tarifa? Guarapari, sem dúvida, está entre as 50 principais cidades turísticas do Brasil, mas eu digo que Guarapari poderia, sem dúvida, também estar entre as principais cidades turísticas do mundo. Isso porque Guarapari tem o que nenhum outro lugar tem. Nós temos mais de 50 praias, praias pequenas, praias grandes, praias desertas e praias urbanizadas. Outras cidades também têm praias bonitas. Nós temos uma região de montanhas da mesma forma muito bela. Um santo que viveu e fundou a nossa cidade, São José de Anchieta. Nós temos um quilombo, que provavelmente é um dos quilombos mais belos do Brasil, da mesma forma. Uma das maiores biodiversidades marinhas do Brasil e do mundo. E o principal, que são as areias monazíticas de Guarapari, que previne e cura diversas doenças. Eu quero aqui poder fazer um apelo ao governo do estado para poder estender a mão para a minha cidade, para Guarapari, e ajudar nessa divulgação que é o principal a ser feito nesse momento.